E hoje é o dia do último adeus ao nosso capitão Jorge Costa. Um adeus que dói a todos os esportistas, dói a todos os apaixonados pelo futebol em geral, mas principalmente aos esportistas. É realmente um símbolo, representa muito do que é o Porto, do que é a mística do Porto. Eu acho interessante, eu ontem já falava sobre a mística do Porto, depois estive a ver as entrevistas, as declarações das figuras ilustres, dos ex-jogadores, dos pesos pesados que vieram aqui ao velório do Jorge Costa, e é engraçado que todos eles contam histórias que realmente mostram essa mística. Tinha, por exemplo, a história do Cheinho, que diz que foi muito bem recebido por ele, que foi ele que o integrou na equipa, que disse para ele não parar de treinar quando ele não era titular, porque ele havia de se chegar a titular, e que acho que até o festejo dele foi criado em conjunto com o Jorge Costa, ou seja, a tal jogador que é duro, mas que integra o restante plantel naquela mística no clube. A história, por exemplo, do Derlei, que também diz que foi o Jorge Costa que lhe ensinou o que era ser Porto. Temos também o do médico, que diz que ele jogou 15 dias com o joelho inchado e ninguém suspeitou que ele tinha uma ruptura de ligamentos, só vieram a descobrir 15 dias depois, porque ele jogava na mesma, ou seja, ele preferia jogar em sofrimento para representar o clube. Realmente a história de um verdadeiro capitão, e acho que é um bocado isso a mística que se perdeu, que era aquilo que eu dizia no vídeo anterior. Nós olhamos para o plantel do Porto hoje e dos últimos anos, mas olhando para o de agora, o atual, o Diogo Costa é uma figura respeitada, mas acho que não traz essa mística. Temos, por exemplo, o Zé Pedro, poderia ser um caso assim, só que o Zé Pedro não tem esse peso de ser titularíssimo, de ter muitos anos a titular, então também abala um bocado essa confiança para ser esse tal capitão. É complicado. Temos muitos jogadores como o Rodrigo Mora que são formados na casa, mas para ter a mística é algo diferente. De facto, é quase um sentimento, não é? Que o Jorge Costa representa bem e que realmente é difícil de arranjar jogadores com esse perfil hoje em dia. Gostei muito das histórias que vocês deixaram nos comentários. Se quiserem deixar mais hoje, ainda é dia para deixar aí histórias. Eu gosto muito, acho muito interessante. Houve um seguidor que contou a história do Jorge Costa no tempo do Otávio Machado, que o lateral direito era o Ibarra e o Jorge Costa queria que jogasse o amigo dele, o Carlos Secretário, grande jogador também da altura, e o Jorge Costa fez um passo a queimar para o Ibarra falhar a recepção de bola para ver se ele era substituído. É interessante essa história. Depois o Porto em 2004 vence a Liga dos Campeões, já com o José Mourinho, e o lateral do Mónaco que perde esse jogo era o Ibarra, o lateral direito. Portanto, é a história interessante. Se tiverem mais histórias, todos nós temos histórias relacionadas com o Jorge Costa. Teve também subscritores aqui do canal que falaram muito do Fernando Couto. Eu lembro-me do Fernando Couto, mas é muito a minha infância. Eu falei no vídeo anterior aquilo que eram as minhas recordações mais fortes, que é o Jorge Costa, que vence a Liga dos Campeões, e que é o Jorge Costa que participa no Mundial 2002. Eu acho que é a partir daí que eu começo a acompanhar mais futebol e, portanto, lembro-me mais dele. Mas claro que há memórias mais para trás, que são também espetaculares e que também já ouvi falar e vi imagens, tem mais a ver com a minha infância. Vi uma estatística, depois não fui confirmar, mas penso que o Jorge Costa representa 25% dos títulos do futebol do Porto, portanto é muita coisa. É de facto um capitão e ele tem, não é só ele ter feito parte dessas equipas, é que ele tem muito peso e muita responsabilidade nessas vitórias, porque é esse tal capitão que puxa pela equipa, que traz a tal mística que depois faz a equipa elevar-se. Mas é interessante que nessa altura do Jorge Costa havia outros jogadores que representavam a mística. Lembro-me assim de repente do Vítor Bahia. Se puxarmos mais para trás, então nesse tempo do Fernando Couto, do Cheinho, do Paulinho Santos, do João Pinto, muitos jogadores que transportavam essa mística, que hoje em dia é complicado. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do Porto hoje em dia. Essa mística, a falta que fazia. Imaginem o Vítor Froholt com aquele talento todo a ser integrado com jogadores com essa mística. Bem, eu acho que conseguíamos ainda mais, mas vamos ver. O Porto, é claro que recuperar jogadores assim, isso é difícil, é uma coisa quase que naturalmente aparece e que o Porto não tem neste momento. Mas há certos sinais, porque esta temporada foi preparada com detalhe, não é? Por exemplo, a chegada do Luuk de Jong, aquela surpresa dele aparecer sem ninguém estar à espera, isso lembra muito essa altura em que havia mais mística. Portanto, há um esforço do Porto realmente para recuperar esses tempos, porque se acredita muito que vai ser recuperando essa mística que o Porto vai começar a ganhar novamente. Eu acredito que sim também. Claro que há outras formas de ganhar, mas no Porto em particular, sendo um clube especial, em princípio é essa mística que é precisa. Há outras formas de puxar por isso. Por exemplo, muita gente diz que estas perdas do Jorge Costa, do Diogo Jota, do Pinto da Costa, que podem motivar a equipa e ser uma motivação para vencer. De facto pode, mas é sempre, eu não sei, é pesado pensar nisso, mas realmente tem esse lado que a equipa pode se unir em torno da situação, mas é difícil, é uma situação difícil. Por exemplo, a equipa hoje não treina, por causa dessa despedida, portanto é menos um treino,
que o Vitória de Guimarães vai ter à frente. Depois, claro que depois é complicado, é que não é só o treino em si. Mais treino, menos treino. É uma equipa profissional que já fez a pré-época, mas é o abalo emocional. E é como eu digo, não é só uma figura que parte. É que é também, além de ser uma figura mítica do clube, era também uma pessoa que estava todos os dias com o plantel, que tinha muita ligação. Basta ver a apresentação do Bednarek a semana passada, que foi o Jorge Costa que fez as declarações com ele. Quase que passou um testemunho. Na altura nós falamos aqui que foi quase uma passagem de testemunho. Dizer assim, quase um batismo. Eu batizo o Bednarek para ser o capitão desta equipa, o líder da defesa. Portanto, e era aquela figura mítica que, além disso, estava com eles. Portanto, ainda tem mais esse peso. O Porto agora tem que encontrar bem a estrutura do Porto, leva aqui um abalo. Nós temos falado muito dessa fase 2 das contratações. Ontem muita gente comentava a dizer que achava que ia acabar por aqui, o Porto ia acabar por não contratar mais ninguém. Eu acho que o Porto ainda é capaz de conseguir, espero que consiga, porque o Porto tinha aqui boas condições para melhorar ainda mais o plantel, mas realmente fica aqui, é uma situação muito pesada que aparece aqui no meio, que abala todos. Basta ver as imagens. O Vilas Boas parece que teve o tempo todo em pé ali. Bem, é uma situação muito, muito pesada, ainda por cima sendo essa figura mítica do Porto, essa grande figura, que basta ver os nomes que estão lá na despedida dele para ver o peso que ele tem para o futebol português. É de facto uma perda enorme. Mas o Porto tem que se levantar disso, vai ser difícil, vai ser pesado, não é agora. Ainda precisa de uns dias para recuperar, ainda bem que o jogo foi adiado. Aliás, a Liga esteve bem nesse aspecto, adiou o jogo e ainda decretou que vai haver um minuto de silêncio, tanto na segunda Liga como na Primeira Liga. Acho que é o mínimo que podem fazer, de facto acho que é justo. Acho que ninguém é contra isto. Os adeptos também apareceram em massa, era de esperar, é de facto um jogador querido do clube, é uma dor para todos, representa muito para o Porto. E é bonito ver muita gente deixa recordações que tem dele, cascóis, bilhetes, camisolas. É bonito, é emocionante, é triste, é pesado, mas é realmente os adeptos também a mostrar o carinho que tinham por ele. O Jorge Costa, que foi o último português a levantar uma Champions League e logo com a camisola do Porto, fica também... Para mim essa é a imagem mais... Claro que há muitas mais, mas para mim, ainda por cima eu naquela altura vivi muito esse momento. O Jorge Costa com a taça na mão, fica essa imagem, de facto o último português a levantar a Liga dos Campeões. Havia também alguém ontem que comentava que o Jorge Costa era a referência, que ele era defesa central e o Jorge Costa era a referência dele. Acho que era a referência de todos os portistas que quisessem, principalmente ser defesas centrais. Claro que era a grande referência. Mas eu arrisco mesmo a dizer, já não se fazem jogadores assim. Vamos ver, há jogadores que podem ter sempre esse perfil, mas é muito difícil hoje em dia. Um jogador que veste tanto a camisola, que representa tanto para o clube e que transporta essa mística, é bem complicado. Notícia que hoje surgiu, que também me deixou desapontado. O Diogo Costa não está eleito para os 10 melhores guarda-redes do mundo. Não entendi porquê. Quer dizer, eu entendo por um lado que o Porto fez uma época fraca, não venceu títulos e pode ser por isso, porque já sabemos que estes prémios são sempre subjetivos e muitas vezes estão sujeitos a essas pressões de se o clube é grande, se ganham muitos títulos. No entanto, o Diogo Costa venceu a Liga das Nações por Portugal e de forma decisiva. Defende os penaltis contra a Espanha, portanto, de forma decisiva. Acho injusto. Portanto, ele não está eleito para o troféu Yashin. Pode ser que isso ajude, e defendo um lado positivo aqui, pode ser que ajude a que o Diogo Costa não saia, portanto, que os olhares se virem para o outro lado. Penso que já surge aí a notícia que um dos guarda-redes que foi nomeado, o guarda-redes do Lille, está a caminho do Paris Saint-Germain. Sendo essa notícia verdadeira a confirmar-se, é menos um concorrente, menos uma possibilidade para o Diogo Costa, porque falava-se muito do Paris Saint-Germain e buscar o Diogo Costa. Fica assim reduzido ainda mais o leque de possíveis clubes para o Diogo Costa, poder ser também o Manchester City ou algum clube que perca o guarda-redes. Porque o guarda-redes é essa tal posição diferente em que um guarda-redes que quer ser titular só vai entrar nesse clube se esse clube dispensar o seu titular. Portanto, havia essa possibilidade de PSG, portanto, podemos respirar de alívio. Olhando para o Porto, respirar de alívio, que o Porto parece estar mais próximo de conseguir segurar o Diogo Costa, que é um grande guarda-redes. Para mim, ele será o melhor do mundo. Claro que há outros muito bons, o Bonu, o Courtois, mas o Diogo Costa não fica a dever nada a eles. Mas é o que eu digo, é como eu digo do Rodrigo Moura não ter feito a pré-época a titular. Às vezes é bom que os jogadores se escondam um bocado na perspectiva dos adeptos para descansarem de que ele não sai esta época. E por falar em Rodrigo Moura, a outra notícia é que o Rodrigo Moura, esse sim foi eleito para o Prémio Copa, o prémio do melhor jogador jovem do ano. Também está lá o João Neves, do Paris Saint-Germain, o que descansa um pouco os adeptos nessa perspectiva de que se o Moura vencer vai ser difícil segurá-lo. O que descansa um pouco é que temos lá esses jogadores, esses pesos pesados. Por exemplo, o João Neves venceu muita coisa, venceu o Mundial de Clubes, venceu a Liga dos Campeões, venceu o Campeonato francês. Há lá muitos jogadores que têm mais títulos e, portanto, isso pode ajudar a que o Moura não vença. Mas o
uma eleição mais que justa também. Eu diria que Diogo Costa e Mora realmente são as duas figuras. Diogo Costa não foi eleito, né, mas também merecia. Mas são as duas grandes figuras do Porto, ainda por cima formadas no Porto, portugueses. E é aquilo que eu digo, o Mora é a certeza, já não é uma promessa, é uma certeza portuguesa. Bem, ele tem uma qualidade. Ver o último golo dele que ele marcou contra o Atlético de Madrid, que muita gente apelidou de jogada à Maradona, e depois ver que ele já fez tantas jogadas assim no outro Porto, que foi batizado por tanta gente como o pior Porto de todos os tempos, e mesmo assim ter o Mora a brilhar e a marcar esses golos incríveis. De facto, o Mora merece esse prémio. Mas é isso, os portistas ficam um bocado divididos, porque é sempre um orgulho ver o nosso craque reconhecido internacionalmente. Por outro lado, ganhando esses prémios, fica mais próximo de sair, fica mais próximo da porta de saída. Portanto, é assim um bocado duvidoso, mas parabéns ao Mora por estar eleito, acho que é justíssimo. E eu volto a falar, já tenho dito isto em vários vídeos, eu acho que o Rodrigo Mora merece a titularidade no Porto, e acho que vai ser uma questão de tempo até o Farioli ceder, porque é muito talento, e vamos ver se ele não sai. E o Porto vai então jogar na segunda-feira, uma vez que o jogo foi adiado, frente ao Vitória de Guimarães, em casa. Vai ter todas essas homenagens, vai ser emotivo e vai ser um jogo, esse teste de fogo. Ainda por cima agora com este revés que aconteceu pesadíssimo, que com certeza afeta a equipa, afeta sempre emocionalmente. Vamos ver se o Porto consegue tirar daqui uma motivação, vai ser complicado. E temos essa curiosidade do Alberto Costa, o defesa direito do Porto, em princípio será ele o titular, embora se o Francisco Moura já puder jogar, não sei se o Martim não passa para a direita e o Alberto fica no banco, mas se o Alberto Costa jogar, vai jogar contra a sua ex-equipa, o Vitória de Guimarães. Ele foi formado no Vitória de Guimarães, depois fez a transferência para a Juventus e agora veio para o Porto. Portanto, vai ser um jogo emotivo também para o Alberto Costa jogar contra a sua ex-equipa. E ele conhece como ninguém esse espírito combativo e a forma de jogar e enfrentar os jogos, os desafios que tem o Vitória de Guimarães. Todos nós sabemos como eles são muito competitivos, independentemente da época, eles são sempre muito competitivos, principalmente nestes jogos. E é interessante como é que isso não acontece. Quando há jogos internacionais, normalmente quando há um jogador que já jogou na outra equipa, jogos de Liga dos Campeões, Liga Europa, normalmente vai-se sempre perguntar ao jogador que jogou nessa equipa se deu dicas aos companheiros, como é que joga o adversário. É interessante quando são os jogos dentro do campeonato português, ninguém faz essa ligação, de perguntar ao jogador como é que era a ex-equipa, se passou informações para a equipa atual. Não se fala muito isso, talvez porque nós achamos que conhecemos as equipas, porque vemos todos os anos na Liga Portuguesa, achamos que é mais previsível, mas há sempre nuances que esse jogador pode trazer, esse ex-jogador. Quanto mais não seja como o Porto tem muitos jogadores novos, que o Alberto Costa passa essa mensagem para eles de mostrar o que é o Vitória de Guimarães. Porque eu já mostrei aqui preocupação nos outros vídeos. Eu acho que um dos pontos que o Porto tem que ter atenção é que, ok, muita qualidade, o treinador de facto pôs a equipa a jogar melhor, os reforços de facto são bons, a equipa está mais forte, mas o facto de virem de outras ligas estrangeiras, não terem conhecimento e contacto com o futebol português é traiçoeiro nesse aspecto. Cada equipa tem o seu ADN, tem a sua forma de jogar, cada estádio tem um ambiente diferente, climas diferentes, os estádios muito próximos, o país é pequeno, mas mesmo assim há muitas diferenças e é importante haver gente, por exemplo, Alberto Costa, para chamar a atenção. Atenção com o Vitória de Guimarães, vocês não podem olhar só para a classificação ou para o nome dos jogadores, vocês têm que olhar para um estilo, é uma maneira de ser, é um clube que é desta forma, é um clube competitivo, é um clube que não desiste até ao fim. Coisas estranhas para um estrangeiro podem acontecer, porque não é assim tão linear. Portanto, o Alberto Costa vai ter aqui um papel e é interessante vê-lo jogar contra a ex-equipa. Eu não sei se ele vai jogar a titular ou não, tem essa questão de que é de facto rival direto do Martim e ainda não deu para entender bem quem é o titular, porque o treinador deu oportunidades aos dois e depois neste jogo com o Atlético de Madrid jogou com o Martim do lado esquerdo e acabou por dar essa oportunidade ao Alberto Costa jogar do lado direito e ficamos sem entender quem será o lateral titular do lado direito. Deixem nos comentários a vossa previsão, quem é que acham que vai ser o lateral direito frente ao Vitória de Guimarães? Eu acredito que seja o Alberto Costa, primeiro porque é reforço, segundo porque talvez o Francisco Moura ainda não esteja na sua melhor forma para jogar do lado esquerdo, então o Martim pode voltar a ser aposta do lado esquerdo. Eu confesso que pessoalmente preferia que jogasse o Zaidu, no entanto eu já entendi que é a forma de jogar de Farioli. O Farioli quer um jogador que fique mais recuado e esse não é o perfil do Zaidu. Pedir ao Zaidu para ficar parado atrás e não subir tanto é de facto ir contra a natureza do jogador. Ainda assim foi interessante que ele jogou frente ao Tevente, mas eu acho que o treinador percebeu aí que ele era muito de aparecer à frente, tanto que depois ele entra nesse jogo contra o Atlético de Madrid, ele entra e faz muitas subidas, ao contrário do que estava a fazer o Martim, ou seja, mesmo com as indicações do treinador para não subir tanto, é a natureza dele, e portanto o Zaidu até pode ser aquele jogador, eu acho que talvez o Farioli esteja a ver assim, aquele jogador surpresa que desbloqueia, que faz quase de extremo. Imaginem uma situação em que o Porto precisa de marcar urgentemente, aqueles empates que falta 10 minutos para o jogo acabar e o empate não desbloqueia.
ou que o Porto até está a perder e precisa de ir para cima do adversário. Um Borja Sainz que se sente confortável a ir mais para o meio, portanto o Borja Sainz encosta mais no Samu ou no De Jong, e um lateral como o Zaidu, ou seja, ele troca o Francisco Moura ou o Martim pelo Zaidu e o Zaidu vai ser aquele lateral que vai fazer a ala toda, fazendo quase um esquema de 3 defesas em que o Zaidu é quase um extremo, mas que também ajuda a equilibrar atrás. Eu acho que é assim que Farioli o vê e por isso é que ele jogou frente ao Twente e entrou no fim do jogo frente ao Atlético, porque é esse lateral, como eu dizia, imprevisível, mas esse lateral muito rápido de ataque que pode ser importante para desbloquear jogos. Eu acho que Farioli está a vê-lo mais como uma arma secreta e por isso é que não o dispensou. Quanto ao mercado de transferências, de facto leva aqui esta pausa. Teve gente então no outro vídeo que comentou que de facto acham que o Porto já não vai mais mexer no mercado. Eu acho que ainda vai, vamos ver nos próximos dias, porque há aqui jogadores que estavam negociáveis, que ainda podem retomar as negociações. Claro que agora atrasou tudo, vamos ver, mas ainda é possível que saiam. E se saírem, já sabem, bem reforços com certeza. E esse tal extremo direito que o Porto precisa, e esse tal lateral esquerdo, numa perspectiva de que Zaidu será essa arma secreta que não faz muito parte do estilo de jogo do Porto, e portanto ficaríamos só com o Francisco Moura, seria pouco e curto, e além disso, mesmo tendo o Martim Fernandes, então ficava do lado direito curto, então precisávamos de um lateral direito, se o Martim Fernandes for esquerdo. Esse tal reforço que teria também mais um central, que seria um central que teria que ter qualidade e está disposto a ficar no banco, portanto talvez um jovem, uma jovem promessa que aguente esse fator, essa época, a maior parte da época no banco. Há 2 ou 3 vídeos atrás eu falei do Tomás Pérez, de facto eu não sei muito bem o que é que ele está a fazer, se contam com ele ou não. Eu entendo que ele chegou a meio da época e por isso deve ser difícil estar a libertar um jogador que chegou ainda há pouco tempo. No entanto, ele parece não contar para o Farioli e ele também já não contava para o Anselmi, que foi o treinador que o quis. Portanto, eu acho que muito complicada a vida para o Tomás Pérez. Ainda por cima, ele chegou para ser aquele líbero, aquele defesa que fica no meio dessa defesa a 5 do Anselmi. Hoje em dia o Porto já nem tem essa posição, fica complicado para ele, até porque ele não tem jogado na pré-época, e até Gruites, que é um dos que estão na lista de vendas, tem jogado mais que ele. E até fez uma boa exibição contra o Atlético de Madrid, aquele bocado que ele entrou para a defesa central. Depois o Porto também tem aquela questão do ponta de lança, porque nós neste momento o Porto tem 4. Podemos ver que o Porto tem 4 pontas de lança, o Namazo, o Denis Gul, o Samu e o De Jong. Só que o Namazo, ok, até pode aceitar ser terceiro ponta de lança, mas ele precisa de mudar de ar, já está há muito tempo neste limbo de joga, não joga, faz uma boa exibição, uma má exibição, enfim, não... acho que ele precisa mesmo de sair, é desses que está na lista de vendas. E depois temos o Denis Gul, que é preciso entender se ele tem cabeça, se ele tem estrutura para ser o terceiro avançado, porque eu acho que claramente, olhando para a situação atual, ele é o terceiro. E eu não sei se ele quer isso, era aquilo que eu vos dizia, no vlog do Porto, ele parece estar com cara de poucos amigos, também, ok, ele está sério, pode estar só a pensar na vida, mas eu acho que é simbólico o que acontece ali, porque uma coisa é ele ser o segundo avançado e alimentar essas esperanças de entrar sempre que o Samu estiver pior ou que for preciso fazer alguma alteração. Outra coisa é saber que é o terceiro, a terceira opção, e que provavelmente vai jogar só jogos da taça, se tudo correr bem. Mas enfim, são as tais dores de cabeça boas que o treinador do Porto está a ter e que tem que agradecer, porque não era comum nestes Portos dos últimos anos, por ter elevado muito essa qualidade do plantel. E vamos ver então se o Porto mexe mais no plantel, se apesar destes dias conturbados se consegue depois, ainda antes do mercado de transferências fechar, que ainda falta algum tempo, se consegue retomar essa fase 2 em que quer vender jogadores para contratar mais alguns reforços. Vamos ver se consegue acelerar, fazê-lo mais rápido. Eu confio na capacidade da direção, embora isto seja sempre uma situação muito complicada que está o Porto agora, mas mesmo que o Porto não mexa mais, já tem uma boa equipa. Eu acho que pode ser campeão. Acho que de facto temos muita qualidade. O meio campo principalmente, que é a casa das máquinas, é onde tudo funciona, é onde começam as vitórias e as derrotas, é onde normalmente a equipa cai ou se levanta, é o meio campo. O meio campo do Porto está muito forte, com o Frolt, o Gabriel Veiga e o Varela nessa posição de 6, e depois ainda tem, isto partindo do princípio que não entra nem sai mais ninguém, que eu acho que ainda vai entrar e sair, mas partindo do princípio que não mexe mais, ainda tem depois o meio campo, os suplentes seriam quase uma espécie de meio campo da época passada. Portanto, o meio campo da época passada não era assim, era mais fraco que este, mas também não era o pior meio campo do mundo. Portanto, ter um Eustáquio no banco pode ajudar, um Gruites, se for para jogar bem como jogou com o Atlético de Madrid, pode ser que ele também dê outra resposta. Isto partindo do princípio que o Porto não troca mais, porque eu acho que, lá está, até olhando bem, o Porto se calhar até precisa também de reforços no meio campo. E esses tais reforços que não se importem de ser suplentes, talvez jovens também, mas não podem ser jovens já com a maturidade do Frolt, porque senão vai ter um problema ali para saber quem é o titular. Mas como o Porto também se propõe a vencer a Liga Europa, juntamente com o campeonato, acaba por ser muitos jogos. Se a época correr bem,
tendo um meio campo com profundidade, acho que também vai haver oportunidades para todos. Mesmo assim é preciso saber gerir, porque há certos jogadores que podem não aceitar. Talvez não vou buscar um jogador com o currículo ou já com a experiência do Gabri Veiga, talvez seja um jogador mais jovem e de um clube menor, enfim, que não se importe de ficar em torno dessa posição de segunda opção no meio campo. E é isso, malta, o campeonato vai se aproximando do início. Sexta-feira já começa com o Sporting Casa Pia. E já agora, por falar de Sporting, o Gyökeres está eleito para melhor jogador do mundo, para Bola de Ouro. Imagino que no Sporting estejam sensações mistas de felicidade porque foi no Sporting que ele chegou a essa nomeação, mas de tristeza porque ele saiu. E depois temos também o Vitinha, menino querido aqui do Porto, também formado aqui no Porto, grande médio, também é candidato a ganhar a Bola de Ouro. Estamos aqui a torcer, eu acho que ele é um dos fortes candidatos, pode ser Bola de Ouro. Vamos ver, é complicado sempre, por ser português, apesar de ser o Paris Saint-Germain tem ganho muita coisa, não deixa de ser o Paris Saint-Germain, não tem tanta história na Bola de Ouro, e há muita concorrência de peso ali, mas eu acho que o Vitinha, ele é muito bom, eu acho que ele merece a Bola de Ouro. E é isso, deixem as vossas opiniões nos comentários, contem mais histórias de Jorge Costa, vamos fazer essa homenagem, eu gosto muito de ver as histórias, acho que é bonito. Ele tem de facto muitas histórias, muita gente se lembra e tem boas memórias dele. Deixem nos comentários se acham que o Rodrigo Mora pode ganhar o prémio de melhor jovem, se o Vitinha pode ganhar a Bola de Ouro e se vocês acham que isso é também motivo para os portistas ficarem orgulhosos. Se acharam justo essa nomeação para o prémio Yashin, que deixa o Diogo Costa de fora dos 10 melhores guarda-redes, como é que acham que se vai desenrolar o mercado de transferências a partir de agora para o Porto? Se acham que o Porto vai avançar agora mais rápido na fase 2 ou se vai ficar por aqui? Quem é que vocês acham que vai ser o lateral direito? Se vai ser o Alberto Costa ou o Martim Fernandes frente ao Vitória de Guimarães? E já sabem, obrigado por assistirem, deixem um like, subscrevam se ainda não subscreveram e até ao próximo vídeo.